Boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta. Às terças-feiras entramos em sua casa para trazer um tema em debate. E hoje não fugimos da regra. O tema de hoje é o censo da população e da habitação que iniciou hoje em todo o país. Esta é uma atividade que acontece a cada 10 anos e desta vez, a partir de hoje, portanto, faz-se o quarto censo da população do país após a independência. E tenho aqui comigo dois convidados, que é o Sr. Cirilo Tembe, que é porta-voz do Instituto Nacional de Estatísticas, mas também tenho comigo o Sr. Carlos Arnaldo, que é académico e investigador do Centro de Pesquisa em População e Saúde. É com eles que nos próximos minutos vamos analisar a importância da realização do censo da população. Os caros telespectadores também terão a oportunidade de participar lá mais adiante. Vou mesmo começar pelo Sr. Cirilo Tembe. Portanto, às 0 horas de hoje iniciou, portanto, o quarto censo geral da população e de habitação. Está a decorrer, iniciou segundo o previsto. Muito boa noite. Começo por cumprimentar a todos os telespectadores e respondendo à sua pergunta, sim, às 0 horas do dia 1 de agosto é a referência, nós designamos por momento censitário, porque toda a recolha de dados a ser feita neste período de 1 a 15 de agosto tem como referência este momento de 0 horas do dia 1 de agosto de 2017. Está a decorrer sim em todo o país. Fizemos uma ronda ao fim do dia de hoje para termos o pulsar de como é que a operação começou. Começamos por recensear o pai da nação, Sua Excelência o Presidente da República, foi recenseador o Presidente do Instituto Nacional de Estatística e em forma de réplica em todas as províncias, os delegados provinciais do Instituto Nacional de Estatística recensearam os respectivos governadores e depois o processo arrancou normalmente. É preciso frisar que no primeiro dia do censo, a orientação que demos aos agentes recenseadores é de fazerem um reconhecimento da sua área de enumeração, portanto, em cada área de enumeração, e uma área de enumeração é um espaço geográfico que comporta entre 80 a 150 agregados familiares, está indicado um recenseador para cada área de enumeração, portanto ele deve fazer o reconhecimento dos limites desta área de enumeração, justamente para evitar duplicações ou omissões. E logo de seguida fazem aquilo que designamos de pré-aviso. O pré-aviso visa, essencialmente, fazer com que o agente recenseador tenha certeza que vai encontrar os membros do agregado familiar na casa onde no dia seguinte vai fazer o recenseamento. Isto porque, obviamente, pode acontecer que algum agregado familiar, por razões de agenda, não esteja presente. Daí a necessidade de se fazer o pré-aviso para, caso eles não estejam disponíveis no dia seguinte, combinar com o agregado familiar em que data, em que momento é que poderá dispor do agregado familiar de forma a concretizar o recenseamento. Portanto, é prematuro, é muito cedo ainda, mas por hoje, de acordo com a ronda que nós fizemos, temos indicação em como o processo começou de uma maneira geral, sem sobressaltos. E quantas pessoas estão envolvidas neste processo a nível nacional? A nível nacional, em termos de agentes recenseadores, estamos a falar de mais de 64 mil recenseadores. Cada brigada, para além dos recenseadores, tem também o controlador, que é a primeira instância hierarquicamente superior ao recenseador e que apoia diretamente o recenseador, são mais de 24 mil. Portanto, estamos a falar entre recenseadores e controladores, estamos a falar de mais de 94 mil pessoas em todo o país. Se agregarmos os guias a estas pessoas, esta figura de guia é uma pessoa que normalmente reside nesta área onde se está a trabalhar, pode ser o chefe de quarteirão, mas pode ser outra figura da administração do bairro àquele nível, é uma pessoa que conhece esta zona onde se está a fazer o trabalho e normalmente, e isso é aconselhável, que também seja conhecida pelas pessoas, então ele é que apresenta
o agente recenseador, que normalmente também não é uma pessoa muito alheia, não é uma pessoa de muito longe, deve ser uma pessoa das redondezas. Portanto, estava a dizer que se agregarmos os guias, também estamos a falar de mais de 196 mil pessoas envolvidas em todo o país no recenseamento geral da população e habitação. E, portanto, não são pessoas estranhas à comunidade que estão a fazer esse recenseamento? O guia não é uma pessoa estranha, o recenseador normalmente também não é uma pessoa estranha, porque este recrutamento foi feito quase que a nível de bairro para os agentes recenseadores. Isto para responder àquela grande inquietação das pessoas, tendo em conta situações atuais em que aparecem pessoas oportunistas e mal intencionadas. Exatamente. Que aproveitam-se desta... Há um controle rígido para que isso não aconteça? Fazemos de tudo para que esta situação seja minimizada ou mesmo evitada. E até de modo a tranquilizar as pessoas a receberem... Precisamente, por isso é que... Os agentes de recenseamento. Exatamente, por isso é que, para além do agente recenseador ser uma pessoa que reside nas redondezas, o guia, acima de tudo o guia, que é a pessoa que vai apresentar o recenseador, tem uma comunicação prévia com a brigada, ele reúne-se com a brigada, sabe onde é que cada agente, em que área de numeração cada agente vai trabalhar, e porque ele é conhecido, é ele que faz a apresentação. Isto inspira confiança às pessoas em como podem abrir as portas para ele fazer o recenseamento. Um outro aspecto não menos importante é que temos assistido, principalmente em algumas províncias do norte e do centro, com pessoas, por exemplo, que fazem campanhas contra a cólera, contra a pulverização, às vezes, da malaria, às vezes as pessoas não aceitam abrir as portas para estas pessoas. O Instituto Nacional de Estatística tem um conhecimento, fez um mapeamento destas regiões que têm esses problemas críticos de aceitar entidades que vão lá fazer esses trabalhos, de modo a trabalhar com essas comunidades e facilmente, para que possam aceitar estas pessoas e não tenhamos situações que assistimos quando há campanhas, por exemplo, contra a cólera, contra pulverizações intradomiciliar, entre outras. Como disse bem, o país é vasto e cada no sentido de um trabalho... de um trabalho direcionado a estas comunidades. Exatamente, pois, e é mesmo responder a esta especificidade que menciona, quando diz que o país é vasto e cada zona tem as suas características. A nível central fizemos um trabalho comum para todo o país. Utilizamos vários canais para sensibilizar as pessoas, mobilizar as pessoas, exortar as pessoas, mas especificamente em cada região nós temos delegações provinciais em todas as províncias do país, mas por se tratar de uma operação complexa, estão envolvidas também a administração local. Portanto, há órgãos do censo que foram criados, temos conselhos a nível nacional, a nível provincial, a nível distrital, que envolvem a administração ao mais alto nível, portanto envolve desde o primeiro-ministro, que é o presidente do Conselho Coordenador do Recenseamento a nível do país, a nível da província, o Conselho Provincial é dirigido pelo governador, a nível do distrito, o Conselho Distrital é dirigido pelo administrador, e depois temos também os gabinetes nacional, provincial, distrital, até aquilo que nós chamamos de órgão executivo do recenseamento, que é o nível mais baixo. Portanto, isto envolve uma gama de pessoas e, conhecendo as características, os comportamentos da população em cada área, são adotadas medidas específicas para tentar fazer com que as pessoas adiram ao processo sem grandes receios, evitando também que possam ocorrer situações que de certa forma possam obstruir que o processo decorra da melhor forma. Importa aqui sublinhar que usamos todos os canais, até as diferentes seitas religiosas estão também a trabalhar e a concorrer na mobilização das pessoas para que elas possam aceitar pacificamente e colaborar para o censo. Que tipo de informação está a ser recolhida? Estamos a recolher várias gamas de informação. O censo é uma operação que nos permite recolher informação estrutural de todo o país. Recolhemos informação sobre a população, suas características demográficas,
recolhemos informação sobre habitação também, as características das habitações, dizia, as condições que cada habitação oferece, e depois também recolhemos alguma informação ligada à posse de bens duráveis pelas populações. Recolhemos informação também sobre a mortalidade e causas da mortalidade. Isto é muito importante. Portanto, é muita informação que é recolhida. O questionário está repartido em 7 secções. Recolhemos informação sobre as características do agregado familiar, o número de membros do agregado familiar, e depois numa das secções, a terceira, a secção C, é onde recolhemos informação demográfica relativa a cada um dos membros do agregado familiar. Numa outra secção recolhemos informação sobre as características e condições de habitação. Numa outra ainda recolhemos informação sobre a prática de atividades pecuárias e piscícolas, e depois também recolhemos informação, como dizia, sobre a mortalidade e as causas da mortalidade de uma maneira geral. Okay. Junto aqui à conversa o Dr. Carlos Arnaldo, que é especialista, portanto, em estudos sobre a população. A importância de se realizar periodicamente esses estudos no país. Muito obrigado. E a sua aplicação. Sim, primeiro saudar o meu colega de painel, Dr. Cirilo, e através dele parabenizar o INE por esta gigantesca operação que está a se realizar. Sabemos quão complexa é a estrutura que foi montada. E depois cumprimentar os telespectadores e agradecer pelo convite da STV. E o último, antes de ir à sua questão, só clarificar a minha filiação institucional. Sou colaborador do Centro de Pesquisa em População e Saúde, mas sou docente investigador da Universidade Eduardo Mondlane. Então, indo à questão da importância do censo, o recenseamento da população é a única operação estatística para o nosso caso, onde os dados sobre o registro civil são incompletos e não são utilizados para as estimativas demográficas. Então, esse é o único procedimento de recolha de dados que nos permite, de forma compreensiva, ter informação em todo o país e, inclusive, áreas geográficas mais pequenas. Como sabe, os outros instrumentos de recolha incertos, por serem por amostragem, não nos permitem ter informação, por exemplo, abaixo do nível da província. Então, esse é importante. Agora, a utilidade, como estava a dizer o meu colega, recolhe uma gama de informação que permite não só ter a fotografia atual, mas porque realiza-se de 10 em 10 anos, essa série de fotografias permite-nos analisar aquilo que é a tendência dos vários indicadores, quer demográfico, quer os outros de habitação que estão a ser recolhidos. Então, por essa via, permite também, isso permite a todos os fazedores de política, não só em termos do Estado, mas também em todas as outras instituições, quer privadas, para tendo em conta aquilo que são as características da população, tendo em conta o tipo de atividade que praticam, ou o tipo de negócio que praticam, e ver onde pôr o seu negócio. A título de exemplo, se alguém tem um negócio que vende artigos para jovens, então vai ter que posicionar onde tem o maior potencial dos seus clientes. Por outro lado, também temos que saber que a informação que o censo dá, essa série de censos, permite melhor planificar, porque perspectiva-se o futuro. O INE tem nos apresentado as projeções que nos permitem saber, ter ideia do futuro. E essa ideia só é possível ser construída quando nós temos o passado. E isso, Moçambique é um dos países que é privilegiado, porque tem censos desde a década de 30. De 10 a 10 anos, que só foi a interrupção, não foi em 1990 por causa da situação que nós estávamos. Então, nós temos essa série histórica de informação que nos permite acompanhar
aquilo que é a dinâmica demográfica do país e, com isso, as implicações que tem para todo o processo de planificação, para a provisão dos serviços que são necessários para cada tipo, cada característica do grupo populacional que nós temos. E também permite captar toda a diversidade sociodemográfica que nós temos no país. Sabemos que temos um país que é diverso em vários aspectos, e o censo, ao nos dar informação ao nível geográfico mais baixo, capta melhor essa diversidade que o país tem. Eu volto aqui ao Instituto Nacional de Estatística, sendo este o quarto censo da população, o resultado dos outros censos que já foram realizados, que aplicação concreta tem estado a merecer junto do governo? Nós não temos dúvidas em como o governo tem usado a informação estatística oficial como informação de base para todos os seus processos de planificação. Eu posso dar aqui um exemplo muito prático. No próximo ano vamos ter eleições autárquicas. Para a Comissão Nacional de Eleições, para programar as eleições autárquicas, precisa de conhecer as características da população, precisa de saber quantas pessoas atingem os 18 anos em 2018. Tudo isto decorre, a título de exemplo, decorre dos resultados dos censos da população. E também de outras operações demográficas que se fazem, como as projeções da população. Como sabe, o último censo foi realizado em 2007 e apurou um certo número da população. Na altura a população estava estimada em 20,8 milhões de habitantes, mas porque os anos passam é preciso ir fazendo estimativas de qual deve ser aproximadamente a população em cada ano que passa. É por isso que em 2017 a população é estimada em cerca de 27,1 milhões de habitantes. Portanto, esta é uma das aplicações que se faz, mas a todos os níveis, a nível do governo, a nível das organizações da sociedade civil e outro tipo de organizações, qualquer intervenção que queira fazer junto à população, se quer fazer uma intervenção mais aproximada à realidade, precisa de se basear em evidências, e não há melhor evidência que usar os dados estatísticos oficiais. Eu, como dizia o professor Carlos Arnaldo, o censo da população é a operação estatística mais exaustiva e mais precisa de que se pode falar, tendo em conta que as outras operações são feitas por amostragem. Portanto, é importante, sim, é a base, afinal de contas, para qualquer estudo pormenorizado que mais tarde se queira fazer sobre a população, a habitação, ou mesmo sobre questões sociais e económicas. E os instrumentos que têm estado a ser adotados, quer de governação, têm estado a ter em conta esses estudos? Sem dúvidas que tem estado a ter em conta, sim, porque, como diz, o censo fornece uma base estrutural. A partir desta base estrutural, qualquer detalhe que o governo ou qualquer outra organização queira tirar, precisa de se basear nesta informação para depois aprofundar os estudos que queira fazer. Portanto, a informação de base é a informação a partir da qual depois podem-se tomar quaisquer medidas que se tenham em conta. Mas voltando um pouco a questões organizacionais, nós temos também, o país viveu nos últimos anos um conflito militar. Tem-se em conta as zonas de conflito, o cuidado que tem, algum cuidado específico que está-se a ter, ou alguma possibilidade de perturbação do processo dessas zonas? Esperamos que tendo em conta que houve populações deslocadas, tem-se em conta isto? Exatamente. Tivemos isto em conta, sim. Permita-me, inclusive, até dizer que, de certa forma, porque o processo de paz atrasou-se, há uma etapa de preparação do censo que é muito importante. Estamos a falar aqui da atualização cartográfica e dada a sua complexidade, esta etapa leva muito tempo, leva mais ou menos um ano a ser concretizada. A atualização cartográfica consiste em dividirmos o país em pequenas áreas que nós designamos de áreas de numeração. E atrasou-se um bocadinho este processo justamente por causa
desta questão do conflito que vivemos, mas felizmente nos últimos momentos já estávamos em clima de paz e isto permitiu que nós fôssemos penetrar as zonas onde antes era mais difícil penetrar. Neste momento estamos em crer que fizemos, em termos de cobertura, a melhor atualização cartográfica jamais conhecida no país, para este censo, comparativamente aos anos anteriores. Portanto, estamos em crer que para este censo de 2017 vamos ter muito melhor cobertura que os anos anteriores, porque felizmente já estávamos em paz e fomos a tempo de fazer a atualização cartográfica em zonas que se calhar pensávamos que não havíamos de conseguir lá penetrar. Dr. Carlos Arnaldo dirigiu uma pesquisa, está envolvido numa pesquisa sobre as dinâmicas da população e processos de desenvolvimento socioeconômico. Certamente teve que recorrer aos dados do censo, dos censos anteriores. Este estudo, o que é que permitiu produzir, olhando para aquilo que tem estado a ser produzido à volta de... Bom, o que foi feito nesse estudo, devo dizer que foi um processo que eu coordenei e que é um processo que, uma análise exaustiva dos dados do censo, que foi solicitada pelo Instituto Nacional de Estatística em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a População, que o objetivo era mesmo tirar maior proveito dos dados do censo para que possam informar melhor os fazedores de política. Então, um dos aspectos que merece um pouco destaque, quando nós tentamos olhar para a nossa dinâmica demográfica, o que nós estamos a verificar nos últimos 50 anos que nós temos dados, temos estado a verificar uma queda da mortalidade gradual e bem significativa. Portanto, é o que nós todos desejamos. Só para ter uma ideia, usando o indicador da taxa de mortalidade infantil, em 1950 era de 230 por mil e agora estamos a falar abaixo de 60 por mil. Então, está menos de um quarto daquilo que era. E acompanhamos isso. Por outro lado, se calhar também para contextualizar, quando nós estamos a falar da dinâmica demográfica, estamos a falar de 3 variáveis fundamentais: natalidade, mortalidade e imigração. Então, durante esse processo, o que nós estávamos a ver também era ver como é que evoluíram essas 3. O que nós podemos apurar é que, em termos de mortalidade, embora seja ainda preocupante, mas já estamos a morrer cada vez menos, significa que estamos a viver cada vez mais longo. No entanto, em termos de natalidade, a redução tem sido muito lenta. Então, o resultado disto é que, como o nosso país, salvo os dados do censo que é onde vir agora, a maior parte do crescimento vem da diferença entre os que nascem e os que morrem. Se nós estamos a morrer cada vez menos e continuamos a ter os filhos como os tínhamos quase há 50 anos, o resultado é que a nossa taxa de crescimento está um bocadinho elevada e perto dos 3%. Então, isso é muito bom, estamos a ser muitos, mas isso coloca alguns desafios em termos de acompanhar esse crescimento com a provisão de vários serviços que são necessários. Então, nesse estudo que nós fizemos, que também essa parte foi até solicitada pelo então Ministério da Planificação e Desenvolvimento, e tentamos ver qual seria o impacto dessa dinâmica demográfica em relação a alguns serviços básicos, que são os serviços de educação, por exemplo, e serviços de emprego. O que nós podemos apurar é que havia um grande desafio. No caso da educação, nós pegamos os dados até 2000, porque o estudo foi feito mais ou menos em 2010, e nós pegamos os dados da idade escolar básica, dos 6 aos 12, e acompanhamos o crescimento dessa. E essa faixa etária é a faixa onde se morre menos.
Então, se nós temos uma taxa de crescimento da população no geral de 2,7 na altura, aí tínhamos uma taxa de 3,6, porque morre-se cada vez menos. Então, isso coloca desafio, em particular em relação a providenciar os serviços da educação básica a esse grupo. O que nós fizemos usando os dados de educação foi olhar para aquilo que era o registro de educação, o levantamento de 3 de março, para aproximar aquilo que seriam as vagas disponibilizadas para esse grupo. Então, nós notamos que de 80 até 2009 tinha havido um aumento daquilo que é a disponibilização de vagas para esse grupo, é cerca de 8% ao ano. Mas mesmo assim, porque o crescimento da população era elevado em função de estarmos a morrer cada vez menos, mesmo assim, em 2007, tínhamos nessa faixa etária cerca de 1,5 milhão de crianças que estavam fora da escola. Podia ser por razões de não existência de vaga, podia ser outra, mas em parte podia ser. Uma outra questão, um outro desafio também que se coloca quando nós temos uma dinâmica demográfica que nós temos, é que quando nós temos uma taxa de fecundidade elevada, e nós estamos a falar de um número médio de filhos por mulher entre 5 e 6. O que acontece é que nós temos uma grande percentagem de pessoas que são crianças, menores de 15 anos. Em 2007, o censo mostrou que tínhamos 46% da nossa população era inferior a 15 anos. Os desafios têm os desafios de educação, mas o desafio que se coloca é que há um indicador demográfico que costumamos usar, que é a razão de dependência, que relaciona a população que está na idade de trabalhar e aquela que não está na idade de trabalhar. Os menores de 15 e, no nosso caso, os mais de 64. Essa razão, teoricamente, se nós pudéssemos dar emprego com rendimento a todas as pessoas que estão na idade de trabalhar, nós teríamos a razão de dependência quase de 100. Então, o número daquelas pessoas que estão na idade de trabalhar é correspondente ao número de dependentes. O que significa que, se essas pessoas teoricamente pudessem estar todas empregues e com salário, tinham que trabalhar para elas e para a outra metade. Então, uma pessoa trabalhava... Portanto, esse tipo de implicações do tipo de estrutura de população que temos, da dinâmica que nós temos nos últimos anos, é que foi objeto desse estudo de que estava... E isto coloca desafios até na própria economia, portanto, até que ponto a economia consegue ser dinâmica e este crescimento representar uma oportunidade para o país. Até que ponto representa uma oportunidade para o próprio país com esta dinâmica da população que nós temos? Ok, primeiro tem o desafio de ter que acompanhar isso com a provisão dos serviços que são necessários, e depois um primeiro desafio é que tem um grande contingente de indivíduos que vão completar a idade de trabalhar a cada ano. O primeiro desafio que tem é formar essas pessoas de modo a que, quando chega a essa idade, estejam em condições de competir no mercado de trabalho. E depois o país terá que se preparar para criar condições para que eles tenham trabalho. Então, a relação que existe entre população e desenvolvimento, isso é um debate antigo. Mas o que está assente é que se você tem uma razão de dependência muito elevada, que significa que há um grupo de pessoas que trabalham para elas e para um outro grupo grande, o que acontece em termos econômicos é muito difícil criar poupança. E o crescimento e o desenvolvimento econômico é através de criação de poupança. À medida que essas pessoas não conseguem criar poupança, então isso constrói o desenvolvimento. É por isso que existe essa relação. Por outro lado, o que se tem estado a discutir nos últimos tempos é como é que se pode transformar uma estrutura como nossa em um bônus demográfico. Então, esse bônus demográfico, ele surge quando nós conseguimos transformar essa estrutura. Essa transformação significa que, reduzindo a fecundidade, então passamos a ter a proporção da população em idade de trabalhar superior àquela que é dependente. E se nós conseguirmos que essa trabalhe, aí já está em condições de criar essa poupança, que permite
Então, esse desafio, que é o peso dessa população dependente, é o processo de transformar, esse é um bônus mais tarde, mas isso precisa desse processo de transformação demográfica que implica reduzir ligeiramente o número de filhos que nós estamos a ter, para que a base, são aqueles que têm 0, idade inferior, vá se diminuir e permitir que a população adulta seja em tamanho superior a essa população jovem e aquela que já passou na idade de trabalhar. O Instituto Nacional de Estatísticas tem estado a dar essas recomendações ao governo, naqueles que têm que de fato decidir, tendo em conta esta realidade demográfica do nosso país. E olhando para aquilo que tem sido os planos econômicos e social, o programa quinquenal do governo, vem responder a estes resultados que os censos têm estado a nos dar e a esta dinâmica que nós temos estado a registrar? De certa forma, sim, em termos de disponibilização de dados de base, porque a função do Instituto Nacional de Estatística é tirar a fotografia daquilo que o país é e disponibilizar os dados de base para que os investigadores, como acabou de demonstrar aqui há bocado o professor Carlos Arnaldo, para que os investigadores façam o uso destes dados e demonstrem, portanto, com evidências, que políticas é que devem seguir, que deem sugestões a quem deve tomar decisões, para que tome decisões consentâneas com a realidade daquilo que o país passa através da disponibilização de dados oficiais. Portanto, a nossa função é tirar uma fotografia real da situação no terreno e disponibilizar estes dados. E diferentes utilizadores, usando esta informação, fazem as investigações e fazem aconselhamentos. Mas à luz destes dados, o Instituto não lança alertas ao governo, a quem tem que tomar as decisões sobre... O alerta é lançado sempre de forma indireta. Nunca dizemos que atenção porque A, porque B, porque C. Simplesmente colocamos os dados. E os dados devem ser lidos. A partir da leitura dos dados, apercebe-se de qual é a situação real em cada momento que a gente disponibiliza o dado, dependendo do tipo de informação. E a partir daí, depois tomam-se decisões. Não cabe ao Instituto Nacional de Estatística, por exemplo, dizer que a inflação está baixa, a inflação está alta. O Instituto Nacional de Estatística deve mostrar qual é o nível de inflação em cada momento. Os tomadores de decisão fazem a leitura e depois tomam as medidas adequadas e consentâneas com o tipo de situação. Agora que estamos a falar da população, faz-se o levantamento da população, olha-se para a característica do país e depois analisa-se para onde é que o país está a caminhar em função dos dados que são disponibilizados. Fazem estudos como este que acabou aqui de ser demonstrado e a partir desse estudo é preciso chamar a atenção a quem de direito que, olha, é preciso ter atenção que a população está a crescer com uma certa dinâmica que deve ser acompanhada pela provisão de serviços, de emprego, etc., porque senão vamos chegar a uma espécie de choque onde a população será muito grande e não há de haver condições de sustentabilidade para o crescimento que se verifica. Mas tudo isto decorre de estudos que são feitos por investigadores. Agora estamos a ter esse cuidado de a nossa política, temos no país alguma política demográfica? A melhor pessoa para responder esta pergunta é o professor Carlos Arnaldo, que é um demógrafo e é um expert na área e de certa forma com os estudos que eles Mas olhando para aquilo que tem sido os resultados do trabalho que o INE tem estado a fazer, com estes censos que tem estado a realizar, eu penso que sim. Há uma indicação clara daquilo que, na verdade, será que temos políticas públicas que induzem aquilo que é a política demográfica que o país deve seguir? Eu penso que sim, podem não ser as mais adequadas, mas vão sendo melhoradas à medida em que os estudos vão mostrando as lacunas que as políticas que são tomadas através dos estudos que são feitos, de certa forma, ajuda a ver onde é que é preciso melhorar, o que tem que ser feito mais para melhorar, acima de tudo, as condições de vida das populações. Colocou a mesma pergunta ao Dr. Arnaldo? Sim, eu acho que... Onde é que está a nossa política? Será que temos esta política? Qual é o sentido que toma a nossa política demográfica? Primeiro, dar que o país tem uma política de população aprovada pelo Conselho de Ministros em 1999, que está em vigor. E a política de população
primeiro identifica aquilo que são os problemas, aquilo que chama de preocupações de população. E apresenta lá 11 preocupações de população, não tenho agora de cor, mas conheço as essenciais. Uma das preocupações é que o crescimento era elevado, tínhamos uma razão de dependência também elevada e tínhamos uma fecundidade elevada, a mortalidade elevada, naquele contexto era mesmo muito elevada a mortalidade também. E que também havia um desequilíbrio na distribuição da população no país. Então, consoante essas preocupações que foram identificadas na política de população, foram também desenhadas algumas estratégias que deviam estar em vigor desde essa altura. E também, felizmente, participei num estudo que nós também tentamos avaliar até que ponto é que essa política de população teria tido impacto naquilo que são aquilo que é a direção de influência que pretendia que provocar naquilo que é a tendência demográfica. Então, nós verificamos que o país, como disse, avançou muito em termos de redução da mortalidade. E aí a política tinha conseguido, embora também tenhamos identificado que a política talvez não tenha sido implementada como tal, porque a política de população envolve várias ações que têm que ser exercidas por vários setores, isso olhando para o governo, vários ministérios. Então, houve, na verdade, aquilo que é grande sucesso em termos das medidas de mortalidade, se calhar não tanto em termos de distribuição, e também não há muita, como disse, não houve grande evidência em termos de influenciar a fecundidade. Em parte porque nós estamos a falar de duas variáveis que têm influência diferente. Quando nós estamos a falar da fecundidade, da mortalidade é muito simples, ninguém quer morrer. Então é muito mais fácil mobilizar alguém para não morrer, porque em princípio nós não queremos morrer. E ninguém quer perder. Agora, quando nós estamos a falar da questão da fecundidade, a fecundidade envolve valores socioculturais muito fortes. E, então, normalmente, o que nós temos em demografia, todos os países, toda a sociedade passam por aquilo que nós chamamos de processo de transição demográfica, que é passar de uma fase onde tem uma natalidade e mortalidade alta, e então o crescimento, a diferença entre eles é pequena, e para outra fase onde a diferença entre eles é pequena, mas porque ambas natalidade e mortalidade são baixas. Então, o que acontece é que, porque a mortalidade responde à questão tecnológica e também culturalmente, todos não queremos morrer, é primeiro a mortalidade que baixa. E depois a fecundidade mantém-se lá em cima e mais tarde começa a baixar muito mais lentamente por causa dessa questão de valores culturais. Então, o que está a acontecer é que Moçambique está nesse estágio inicial da transição, onde a mortalidade já está a baixar e a fecundidade ainda começa lá. Então, começa por essa aceleração da diferença e aceleração do crescimento em função disso. Então, também o que é preciso, para além dos fatores culturais... Mas há um esforço... Nesse estudo há também, um esforço de se mexer nas taxas de fecundidade? Como disse, em termos de ações concretas... É uma questão cultural que, pessoalmente, noto que não é uma questão muito pacífica. Não é uma questão muito pacífica, dado a questão do valor do filho. Mas, por outro lado, é que o que nós notamos é que as sociedades, cada um olha à sua volta e, em função da mortalidade percebida que tem no filho, e também em função daquilo que percebe da capacidade do Estado de providenciar a segurança social, por exemplo, depois da velhice, olha nos filhos como aqueles que são o garante dessa segurança para a velhice. E num contexto onde percebe-se que há uma mortalidade elevada, alguém para poder ter 2 filhos sobreviventes terá que pensar em ter mais que 2, a contar que alguns vão morrer. Mas o que eu estava a dizer também é que nós tentamos analisar
nos estudos que temos estado a fazer, por que a fecundidade é elevada? Há alguns fatores. Um dos fatores que nós estamos a ter é que tem a ver com a exposição. O que acontece? As nossas mulheres começam muito cedo as relações sexuais, ou casam cedo, e ao casar cedo tem um período muito longo de exposição a ter filhos. Se calhar dizer que, como sabe, nós medimos a fecundidade do lado da mulher por fertilidade, porque a mulher tem 2 marcos que permitem ter filho, quando atinge a menarca e a menopausa. Então, esse período de cerca de 35 anos, se ela começa logo cedo, significa que tem todos os 35 anos para ter filhos. Então, o que nós temos, os fatores que nós temos em Moçambique é uma questão da exposição. Como sabe, agora tem uma campanha contra os casamentos prematuros e maternidade precoce. Então, em Moçambique nós temos 50% das meninas já são sexualmente ativas aos 16 anos e metade já tem filho ou estão casadas aos 19. Então, isso significa que tem um longo período. E a adicionar a isso, também temos um uso de contracepção relativamente baixo. Então, isso são os fatores que conduzem-nos a ter uma elevada fecundidade. Por outro lado, assim resumido, é que nós começamos a ter muitos filhos, alguns dos filhos não os queremos ter, porque são resultado de relações sexuais não protegidas, não que tenham sido planificadas. Então, esses são os fatores que nós estamos a identificar. E o Ministério da Economia e Finanças Mas quero insistir nesta questão da orientação da nossa política, quer dizer, se há uma orientação de estabelecer uma política de promoção ou ou uma política antinatalista do nosso Estado. Como podemos definir o nosso Estado? Não, se calhar não precisa ter uma política antinatalista como tal. A nossa política, uma análise rápida da nossa política que nós identificamos é que ela identificou vários problemas, várias preocupações de população, incluindo aquilo que são preocupações relacionadas com a elevada taxa de fecundidade. No entanto, porque a questão da redução da fecundidade não é uma discussão muito pacífica em termos de discussão, né? E muitas vezes até discussões com colegas têm sido acusados de ser neomalthusiano, mas o que a política mostrou é que houve uma dificuldade de pôr na política ações e estratégias concretas para a redução da fecundidade. E há lá estratégias concretas para a redução da mortalidade, porque também é de fácil abordagem, porque não leva esse valor cultural todo. E eu sei também que há um processo agora felizmente também estive envolvido, há um processo de revisão dessa política. E o processo de revisão, a nova política que está a ser proposta inclui algumas metas que de forma específica abordam, propõem a redução da taxa de crescimento, a redução da fecundidade. E nas discussões que foram, porque houve também envolvimento de algumas organizações, alguns encontros, essa questão da redução da fecundidade, da redução da taxa de crescimento não é muito pacífica. Em parte, eu acho que em parte é que quando se fala da redução da taxa de crescimento, algumas vezes algumas pessoas percebem que é a redução da população, o que não é verdade. O que nós estamos a dizer quando se fala a redução da taxa de crescimento é que em vez de, se nós temos um carro, nós estamos a dizer que o carro para, mas anda a uma velocidade moderada. Então que a população cresça, mas não a esse ritmo que agora. Neste momento, segundo as projeções, nós estamos a adicionar a cada ano pouco mais de 700 mil habitantes. Então, reduzir significa, em vez de adicionar 700 mil... E a pergunta que, de fato, eu gostava os nossos instrumentos de planificação atendem a esta nossa realidade demográfica? Bom, em parte, os nossos instrumentos atendem isso,
mas eles não são explícitos em termos de queremos reduzir a fecundidade. Pelas razões que eu disse. Não há muito... Não só esta questão de controlar as taxas, mas em termos de olhar para aquilo que é a nossa dinâmica demográfica e a partir dela desenhar, por exemplo, a questão que citou, que temos mais gente, mais pessoas dependentes do que pessoas ativas economicamente, por exemplo. E atender, e a partir disto, a planificação, olhar para isto, será que olha de uma forma crítica e produzir instrumentos de planificação de desenvolvimento no nosso país, atendendo estes fenômenos? Bom, eu penso que ultimamente tem havido uma grande sensibilidade em relação à dinâmica demográfica. E sei também que houve um estudo encomendado pelo Ministério da Economia e Finanças que tem a ver com olhar para essa dinâmica demográfica e ver como é que nós podemos ter o chamado dividendo demográfico ou bônus demográfico. Então, esse bônus só podemos tê-lo quando nós transformarmos a nossa estrutura demográfica. E essa transformação de estrutura demográfica tem a ver com mexer naquilo que é a natalidade. Então, e também como é que se mexe na natalidade? Mexe na natalidade olhando para os aspectos que eu disse que estavam a afetar a fecundidade. Primeiro, também de acordo com aquilo que saiu em várias conferências da população, sobretudo aquilo que é a Conferência do CAR, garantir que os casais exerçam as suas escolhas. Quer dizer, que os casais tenham os filhos que querem, no momento que querem. Então, isso pressupõe um programa de planeamento familiar que seja abrangente, que seja acessível para todos. E neste momento, se nós estamos a acompanhar, há um esforço em termos de aumentar o acesso ao planeamento familiar. E se nós olharmos o último inquérito, que é o IMACID, mostra já uma grande subida em termos da percentagem de mulheres que está a usar contracepção, que passou de 11 em 2011 para cerca de pouco mais de 25% em 2015. Então, existe esse esforço. No entanto, nós temos também que perceber que há fatores que estão relacionados com isso. Um dos fatores importantes que muitas vezes não é preciso dizer ou de forma explícita para meus filhos. Se nós olharmos para os determinantes da fecundidade, mas pode-se agir de forma indireta. Um dos aspectos que concorre para a elevada fecundidade tem a ver com o nível de analfabetismo que é ainda elevado. Vamos ver qual é a redução com os resultados do censo. Nós sabemos que, sobretudo nas mulheres, tinha cerca de 64% de analfabetismo. Em algumas províncias, do norte do país, acima de 75%. Então, o que nós vemos também é que as mulheres com nível secundário ou mais têm uma fecundidade de 2,5 filhos. Então, e aquelas no nível primário já com 7. Então, essa diferença também é importante. Se nós conseguirmos reduzir a taxa de analfabetismo, porque a educação, o nível de educação é um fator determinante para para a dinâmica demográfica, não só fecundidade, mas também mortalidade. Por essa via, nós também estaremos a mexer naquilo que faz sentido aquela noção que diz educar a mulher é educar uma sociedade, portanto... Sim, faz sentido educar a mulher, mas também educar o homem. Sim, porque o outro aspecto é que no contexto patriarcal, educar a mulher é esse sentido, mas também é preciso educar o homem para que essa planificação da família seja mais harmoniosa. Sim. Vamos neste momento observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes, a partir do qual podemos contar com a participação dos telespectadores. Podem deixar ficar as suas opiniões ou algumas dúvidas à volta deste tema que está a ser hoje em debate aqui no programa Linha Aberta. Até já.
Esteja seguro com o Indica Indústria. Índico Seguros. Viva sem medo. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Estava lá, mas houve que é o patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boaventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República, eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas Vocês sabem que Moçambique é um país viável. nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos, então, a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Voltamos para a segunda parte. A partir deste momento, o cartochador pode ligar e participar deste programa. Tenho indicação de já ter um telespectador, o Sr. Rafael, que nos liga daqui da cidade de Maputo. Boa noite, Sr. Rafael. Boa noite. Sim, Sr. Rafael já está a participar no programa. Ok, obrigado, boa noite. Alô? Sim, Sr. Rafael. Já pode falar. Sim. Ótimo. Saudar o painel e também... Alô? Sim. Estamos a ouvi-lo, Sr. Rafael. Sim, dizia que saudar o painel presente e dizer que o tema é importante. Acho que as discussões estão a ser... o debate está a ser bom. Se calhar apresentar 2 ou 3 aspectos em volta deste processo de recenseamento geral da população. O primeiro aspecto tem a ver com as reivindicações dos formandos que ocorreram ao longo deste processo, em algumas zonas do país. Queria saber exatamente até que ponto é que isto interferiu no processo todo, porque eram os formandos que depois iam ao terreno, exatamente até que ponto é que isto influenciou o processo todo, se decorreu, se isto não influenciou, até que nível. O segundo aspecto tem a ver com os dados que são colhidos, todo o trabalho estatístico que é feito, exatamente, foi muito bem dito ao longo aí que estes dados são importantes porque influenciam muito na planificação, no desenvolvimento, etc. A minha questão é até que ponto é que estes dados, estes números todos sobre a população em Moçambique são tidos em conta ao longo da planificação. Ou seja, os nossos planificadores, a nível dos ministérios, a nível do topo, que decidem sobre a vida das populações, há comunicação aqui, até que nível aqui
as estatísticas que nós temos sobre a população se calhar não fornecem informação suficiente para os planificadores. Ou então o inverso, os planificadores não sabem ler os dados estatísticos disponíveis. Há uma comunicação aqui entre fazedores de estatísticas e planificadores, ok? Porque há erros que se cometem a nível da educação, a nível da saúde, que se calhar podem influenciar isto tudo. E pronto, eu dizer muito obrigado e desculpa por ter levado algum tempinho. Não, muito obrigado pela sua participação. De fato, os caros telespectadores também. É por isso que temos as linhas abertas, para, de fato, enriquecerem aqui o debate aqui neste programa. E portanto, continuamos com as linhas abertas, tanto para que os telespectadores possam participar e deixar ficar aqui as suas preocupações. Enquanto esperamos pelos telespectadores, se calhar pode responder alguma das perguntas aqui colocadas, a primeira. Muito obrigado pela questão que... Vou ter que interrompê-lo, porque parece que tenho sim. Tenho mais um telespectador que nos liga daqui mesmo de Maputo. Boa noite. Eu quero falar com o Julito aqui, né? Sim. É uma coisa que eu, pronto... É uma coisa que falou o senhor aí, pronto, de óculos. Não sei dizer que é o nome dele. Mas eu penso que ele não sabe... Os dois estão de óculos. Os dois estão de óculos, não sei... Sim, de óculos, até o lado direito. Ok, sim. Uma coisa que falou, pronto, que fora a ver, falou muita coisa, pronto, casamentos prematuros, que existem tanto aqui em Moçambique, existem em Tete, existem em Quilimane, existe, pronto, e que nas províncias nunca fala, sempre debate em Maputo com políticos. E depois, outra coisa, que eu não consigo perceber. Ele falou... Vamos bem, sobre... podia repetir a primeira questão, por favor? Não foi muito bem percebida aqui. Eu disse, o senhor Lopes está agora, está na visão agora, o senhor mesmo está agora aí. O senhor Carlos, sim. Sim. Esse é Carlos. Sim? Yeah. Sim, estamos a escutá-lo. Sim. Eu disse que pronto, há uma coisa que acho que ele é um moçambicano que vai. Eu sou moçambicano que sou de Maputo. Há muitos casamentos prematuros, cometidos por professores, diretores, governadores, administradores. Está-me a perceber? Sim, sim. Sim. E depois, isso é muito mais falado sempre em Maputo, aqui no sul. Eu sou de Maputo, natural de Maputo. E nunca se fala. Muitos tantos crimes que acontecem dessa natureza é sempre no sul, não no norte, não no centro. Eles que cometem esse tipo de crimes. E depois falar outra coisa, que pronto. Sobre natalidade. A população está a crescer, mas aquilo. Vou falar da Suíça, que não tem nada daquilo que nós temos. Sim. Bem, estamos com uma dificuldade para perceber o senhor Julito, não percebemos a sua última questão, mas eu penso que a primeira tem a ver com ações concretas no terreno, principalmente no caso, por exemplo, de casamentos prematuros, nas províncias onde há maior incidência dos casamentos prematuros. Bem, temos mais outro entrevistador em linha, boa noite. Muito boa noite, o Gabriel Mufundisi, Maputo. Sim, é o Gabriel. Esse orçamento que está a acontecer, eu penso que é muito bom para aqueles que fazem plano deste país. Porque aqui, no Moçambique, o que paga imposto são poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas que pagam imposto servem para todo o país. Então, com este orçamento, devia saber quem paga o imposto, porque não é só pagar imposto àquele que trabalha. E tem aquele imposto anual que a pessoa paga só uma vez. Mas a maioria das pessoas, os moçambicanos, não gostam de pagar os seus impostos. E eu não sei como que vai ser, porque esse país não dá só viver através daquelas poucas pessoas que pagam imposto. É preciso que o governo, através desse orçamento, saber quais somos os moçambicanos, qual é que está no ativo. Dar aquela cultura das pessoas pagar o imposto. Porque isso é muito importante. Todos os países, o país desenvolve os países através dos impostos. Se nós não pagamos imposto, como vai desenvolver os nossos países? Nas cidades, são poucas pessoas que pagam, só paga aqueles que trabalham, só paga aquele que vai tratar de documentos
o círculo, aonde. Quando não trata nenhum documento, acaba um ano sem tratar o documento. Então, aquele imposto que paga uma vez por ano, não se paga. Então, é bom este reforçamento, mas também o governo tem que ver, o Estado moçambicano tem que ver esses impostos que paga a poucas pessoas, que servem para todo o país. Aqueles que não pagam imposto, até exigem mais. Muito boa noite. Muito obrigado, Sr. Mufundice, pela sua participação. Bem, continuamos com espaço para os telespectadores, portanto, deixarem ficar as suas opiniões à volta deste tema e sugestões para a participação. Bem, se calhar vamos ouvindo aqui o Sr. Tembe em relação a esta questão que foi. Bem, não vai ser desta, temos mais um telespectador. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Sim, já está participando do programa. Senhor Gabriel? Sim. Sim, senhor Gabriel. Sim. Sim, boa noite. Já está a participar? Bem, penso que perdemos o senhor Gabriel, que nos ligava daqui de Maputo. Problemas de comunicação. Sim. Falava desta questão da reclamação. Bem, parece que temos de novo o senhor Julito. Senhor Julito, sim. Aqui estava, sim. A sua segunda questão, de fato, não tínhamos percebido. Não está percebendo? Não tínhamos percebido, de fato, a sua segunda questão, senhor Julito. Eu estava a dizer que, pronto, mesmo na Suíça, que tem uma população muito baixa, aquilo que nós temos, eles não têm. Vivem muito melhor que nós. E outra coisa, na Índia, tem muitos casamentos prematuros. Vivem muito mais melhor que nós. Os nossos políticos vão ainda para receber tratamentos, pronto, de doenças, pronto, e muito mais. Até comprar pensões, até droga, muito mais. E sabemos disso aí. E outra coisa, eu disse que não vá para muito longe ou fora do país. Esse senhor aí, desculpa, você era Carlos, né? Esse até ao lado. Que passeia em Moçambique. Eu estou pedindo o e-mail dele. Vou lhe contar, até ele mandar fotos o que é Moçambique. E o que aconteceu em Moçambique. Agora, há muita coisa que vou lhe contar sobre Moçambique. O Nunes agora iniciou muita coisa, muita sociedade aqui no país. E nós estamos a elogiar e estamos a estimar. E outra coisa, há muita coisa. Eu só penso em e-mail desse senhor aí, por favor. Eu vou lhe mandar e-mail quando devagar, sem nenhuma coisa, das vezes que vou falar meio errado. Outras coisas que vou falar serão uma realidade. E outra coisa, o Mufundista agora, também eu conheço, o Mufundista é muito escoveiro. Esse Covinha, ele falou coisas, mas falou indiretamente, mas falou uma realidade. Ele sempre assim. E nas rádios, o que sempre fala, parece uma boca. Por não vai diretamente. Tem que ir diretamente. Ele sempre escova, porque para ter fama. Ele é bom senhor. Mas tem que aprender a falar uma coisa concreta. Sinceramente. Sim, senhor Julito, vamos mesmo nos cingirmos ao tema e não às pessoas. Dizer, vamos nos cingir ao tema e não às pessoas. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar ou não. Sim, tá bom. E quanto a casamentos prematuros? Alô? Sim. Quanto a casamentos prematuros? Sabe, há uma coisa que, pronto, ele falta tempo agora, porque pronto, agora há uma coisa que está a fazer aqui a Maputo, pronto, que não me deixa assim até sair assim muito tempo para fora de Maputo, até fazer vídeos. Só que pronto, mas eu vou lhe dizer aonde pode ir para ver casamentos prematuros. E quem pratica esses casamentos prematuros? Já vi várias vezes na televisão que alguém, pronto, um professor engravidou uma criança de 15 a 16 anos. Um diretor engravidou, mas já ouvimos na imprensa. Tem lá. Eu não quero acusar alguém. É uma realidade. Ok, tá bom, obrigado. Ok, muito obrigado, senhor Julito, pela sua participação. Vamos deixar também espaço para os outros. Penso que as suas colocações foram entendidas aqui no estúdio. E vamos, a dado momento, deixar
responder algumas que forem possível responder. Mas pronto, vamos continuar a pedir aos outros telespectadores que possam, portanto, ligar e deixar ficar, portanto, as suas ideias à volta, portanto, deste censo. Bem, tenho indicação de ter a senhora Ângela, que nos liga de Maputo. Boa noite. Já está a participar, senhora Ângela? Muito boa noite. Sim. Sim, boa noite, senhora Ângela. Muito boa noite. Boa noite, sim, já está a participar. Obrigada. É muita pena que, pronto, a falta de informação entre nós e a população deixa muito a desejar. Porque se a gente tiver informação, não iríamos falar o que nós falamos perante as câmaras da TV. A gente liga para saber e para participar e temos que dar uma participação positiva e não uma participação negativa. Temos que apoiar aquilo que os órgãos de informação estão a dar. E este é bem-vindo. Este órgão de informação, em particular, você vê neste momento, este programa que estão a dar, é para informar a população. Como é que a população deve se comportar perante o censo que vai correr, ou que já começou hoje. E não procuramos coisas negativas. Temos que saber como informar a população. Quando chegar os recenseadores na tua casa, como é que você deve se comportar? Que informação que deve dar em relação àquilo que o recenseador vai te perguntar. E isto é um benefício para o nosso país. E não procuramos o mal, está ali, está acolá. Não. Temos que procurar mobilizar a população. E eu, como população, eu, como pessoa que vou ser recenseada, também tenho que fazer parte da mobilização. E não se mobilizar. E só assim que podemos levar o nosso país para frente. E esse recenseamento, segundo a informação, a pouca informação que eu tenho, que eu penso que ainda vou dar mais informação, e temos que estar atentos para saber o que é que se tem que fazer quando o recenseador chegar na sua casa. Você tem que saber o que deve fazer. E não procurar desmobilizar. Fazer o trabalho. Olha, um recenseamento não começa hoje, não começou hoje. Eu acredito que começou depois do último recenseamento que aconteceu. Disse que esse é o 4º recenseamento. Eu acredito que a partir do fim do 3º recenseamento começou o 4º, a preparação. Que é isso que nós devemos valorizar. Olha, o Instituto Nacional de Estatística, se não existisse, não sei como é que seria esse país. E é isso que nós temos que valorizar. E não tentarmos meter todo, sei lá, até me foi do termo. Nós temos que... Sim, mas qual é a sua contribuição, senhora Ângela, em relação a este tema? Temos que apoiar o trabalho que está sendo feito pelo Instituto Nacional de Estatística e pelas outras organizações que estão à volta disso. Sim. É tudo, senhora Ângela? É tudo. Muito obrigado. Com muita pena mesmo que há pessoas que não conseguem perceber isto. É muito, mas muito trabalho. Mas é nosso papel, todos nós ajudamos as pessoas a perceber e é a essência deste programa, que é de facto isso mesmo, ajudar as pessoas. Eu penso que é o que tem estado a ser feito neste momento, que é mesmo ajudar as pessoas a perceber e até ter melhor participação e perceber o que é que depois se faz com esses estudos, com os dados daqui saídos. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ângela.
Bem, penso que vamos dar lugar agora há muitas questões que foram aqui levantadas e se calhar... É verdade, sim. Eu queria começar mesmo por pegar no pronunciamento da última telespectadora, a senhora Ângela, pela importância para mim do que ela falou, porque muitas vezes já pegamos-nos nas questões mais negativas, somos um pouco pessimistas sobre esse ponto de vista e deixamos a parte mais suculenta, que é o valor que vai nos trazer uma determinada operação ou a informação que vai ser recolhida. Sem desvalorizar a questão que foi colocada aqui pelo Sr. Rafael, é verdade que tivemos algumas convulsões no processo de formação dos recenseadores, que foi feita a vários níveis. Só para terem ideia, nós tivemos 4 fases de capacitação dos agentes recenseadores. Tivemos uma primeira fase em que recrutamos 37 agentes que designamos de recenseadores de formadores iniciais. Foram recolhidos em todas as províncias, concentrados em Maputo, formados durante 2 semanas. Estes formadores iniciais, por seu turno, passaram para a fase seguinte, que designamos de formação de formadores regionais. Em 4 pontos, concentramos na província de Gaza os formadores provenientes das províncias do Sul, na província de Manica, os provenientes das províncias do Centro, na província de Zambésia, exclusivamente os desta província da Zambésia, e na província de Nampula, os que provinham das províncias da região norte do país. Por uma razão muito simples, Nampula e Zambésia são as províncias mais populosas, então procuramos evitar juntar os formadores, senão teríamos números muito grandes. Esta foi a segunda fase. A terceira fase, quando começaram as convulsões, estávamos a formar aquilo que nós designamos de formadores locais. Esses formadores locais são os que vieram formar os agentes recenseadores. Portanto, isso foi feito em cada província. Portanto, foram várias fases envolvendo muita gente. É natural que num processo onde há muita gente envolvida, 190, um e outro aspecto falhem. São 190 mil pessoas. Também, exatamente, não aconteceu. Foram 105 mil pessoas, mais de 105 mil pessoas em todo o país que nós estávamos a formar. Portanto, uma e outra questão era natural que acontecesse e sempre que nos fossem colocadas, prontamente acorríamos para procurar debelar estas situações. Mas pelo menos está resolvido, estão resolvidas as questões. Felizmente está resolvido. O impacto não foi de grande realce, porque não afetou o processo de formação. As pessoas foram capacitadas, as pessoas estão agora no terreno a recolher a informação. Estamos ainda numa fase inicial, é difícil fazer avaliação sobre a qualidade, se é muito boa, se tem muitas lacunas ou não, mas estamos em crer que daquilo que foi feito, que as pessoas estão preparadas para fazer há um acompanhamento daquilo que normalmente chama assim de job, para de fato sanar as dificuldades ou as lacunas e conseguir-se ter qualidade naquilo que é a informação que é captada. Exatamente. Para além de termos disponibilizado instrumentos de apoio ao agente recenseador, todo recenseador está munido de um manual que pode consultar a qualquer momento em caso de dúvidas, sobretudo nos primeiros dias do inquérito, que ainda não está muito familiarizado com a situação do inquérito. Mas para além do próprio inquiridor, tem a figura do controlador, fizemos menção aqui no início desta conversa. Tem lá o controlador que pode lhe apoiar também em caso de necessidade, e temos supervisores a vários níveis. É importante aqui frisar que, para além da supervisão a nível dos técnicos da província, existem técnicos dos serviços centrais, portanto, que fazem a supervisão em todas as províncias. E não só, temos também supervisão internacional. Temos supervisão por parte de organismos internacionais. O Fundo das Nações Unidas para a População está a fazer esta supervisão, já começou a visitar, hoje mesmo no primeiro dia, já começou a fazer a supervisão e vão nos ajudar a detectar lacunas que precisam de ser limadas, etc., para além de outros especialistas em matérias de censo que também estão a ajudar a fazer esta supervisão. Portanto, está providenciado todo o tipo de acompanhamento de modo a ajudar. Não estamos a dizer que não há de haver situações que exijam a intervenção. É por isso que já está prevista esta supervisão, precisamente para que, em caso de necessidade, eles de imediato possam ajudar a superar as situações que eventualmente possam ocorrer no terreno. Isto respondendo à primeira questão sobre algumas convulsões registradas no início do coisa. Agora, a segunda questão que o Sr. Rafael coloca, que não é menos importante, é sobre até que ponto é que estatísticas oficiais são utilizadas no processo de planificação. Esta é uma realidade. Nós estamos com
com um sistema estatístico relativamente novo, tem 21 anos ainda, idade, se fossem pessoas diríamos que já é adulto, mas para a produção de estatística e utilização de estatística é ainda uma idade muito menor. Há muito que ainda temos que fazer em termos de cultura estatística, já há muito que também se faça neste sentido. A título de exemplo, desde 2016 que nós temos uma figura em todos os governos provinciais que chamamos de uma espécie de assessora ao governo provincial para o uso de dados estatísticos. É uma maneira de a estatística aproximar-se aos planificadores, aos tomadores de decisão, para apoiar-lhes como é que se pode utilizar a informação estatística de base no processo de planificação e no processo de monitoria dos programas de desenvolvimento que são para isso desenhados. Mas há muito mais a fazer. Aliás, há uma recomendação de Sua Excelência o Presidente da República para que, a nível dos governos provinciais, se dediquem mais à utilização de estatísticas exatamente para criar esta proximidade, porque se nós conduzirmos... Mas o Instituto Nacional de Estatística dispõe de técnicos ou tem condições de ajudar a interpretação na interpretação? Exatamente, esta figura que colocamos a nível dos governos provinciais, a principal tarefa que tem é de ajudar a ler e interpretar informação estatística. Esta é a principal tarefa que eles têm, ajudar a ler corretamente e a interpretar a informação estatística, a interpretar os quadros, a interpretar os gráficos, para que a partir deles as pessoas possam melhor prosseguir os seus processos de planificação. Portanto, é um desafio, é uma realidade. Pode-se questionar até que ponto é que são utilizados os dados estatísticos oficiais para os processos de planificação, mas é um processo, estamos a trabalhar nesse sentido e estamos a criar essa forma de aproximação com os planificadores, exatamente para os puxar a utilizarem cada vez mais as estatísticas oficiais, de modo a melhorar os processos de planificação. Sim. Doutor Carlos, só responder algumas questões. Bom, houve algumas questões, se calhar a do Sr. Julito, que é a questão do casamento prematuro, acho que não foi uma questão, foi mais um comentário que existe, que é uma questão, mas também falou a questão está a se falar de Maputo, etc. Eu acho que tem havido ações em quase todo o país. Eu até estive envolvido em uma mesa redonda que foi discussão de casamentos prematuros em Nampula, justamente porque num mapeamento que eu e um grupo de colegas estamos a fazer até o nível do distrito, para ver quais eram os distritos que estão mais afetados, e identificamos que há uma zona entre as províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado, que tem uma concentração, e em termos de província, a maior parte desses distritos são em Nampula, e por isso realizou-se esse encontro e convidou-se alguns administradores desses distritos e houve uma discussão. Então, mas em relação a isso, naquilo que é a minha atividade, o que nós podemos contribuir para o debate é trazer essas variações daquilo que é o fenômeno no país. E quando nós trouxermos isso e depois tentarmos ver quais são os fatores associados, assim podemos contribuir melhor para que os policymakers possam ter ações que possam atacar o fenômeno. Agora, em relação à natalidade, há um aspecto importante que o Sr. Julito disse, que a questão colocou a questão de que Suíça tem menos população e Índia tem mais população, vê melhor que nós. Se calhar o aspecto importante que nós temos que ver não é o número apenas de população, estamos a falar de estrutura. Então, o que nós temos em Moçambique é uma estrutura que se chama uma estrutura de consumo. Por quê? Porque tem um grande bolo da população naquelas faixas que não pode contribuir economicamente ainda. Porque quando você tem um país de uma fecundidade elevada, significa anualmente a adição de população via nascimento é maior. Então você tem uma base maior. Então nós temos nesse momento metade da nossa população abaixo de 15. Então, ligando isso e olhar para a estrutura da população da Suíça não é essa. Olhar para a estrutura da Índia também não é essa, porque o nível de fecundidade é muito baixo. A Suíça estamos a falar de cerca de 2 e a Índia está entre 2 e 3. Então, aí temos uma estrutura mais favorável. O que se diz, essa uma estrutura igual à nossa não é favorável ao desenvolvimento porque ela não permite a criação de poupança.
Então, o que acontece, que também é ligado à questão da preocupação do Sr. Mufandissa, a questão de poucos estão a pagar imposto, em parte porque há muitos que estão na idade de não trabalhar. O país não pode obrigar a esses menores a trabalhar para poderem pagar imposto. Então o país tem que prepará-los para depois criar as condições para que eles possam exercer uma atividade econômica que lhes permite contribuir para o imposto. E uma das desvantagens gasta mais. Exatamente. Uma das desvantagens dessa nossa estrutura. Exatamente. Uma das desvantagens dessa nossa estrutura é que temos poucos a contribuir para o Estado. Então, o Estado recebe proporcionalmente, em termos de imposto, muito pouco, porque a grande percentagem é aquela que não está na idade de trabalhar e precisa providenciar serviços a essa pessoa. Então, esse é o desafio que o Estado tem quando tem essa estrutura. Então, depois que essa estrutura vai se transformando, aí já o bolo maior está na idade de trabalhar e contribuir e o Estado arrecada mais impostos. É por isso que, em termos teóricos, o processo de criação de bônus demográfico passa por essa transformação e depois permite a criação dessa poupança e por essa via o Estado tem até mais recursos para se dedicar mais a um investimento produtivo. Porque o que acontece? O Estado tem uma grande carga social, porque tem que atender a esses setores sociais que não são produtivos de imediato, e isso desvia os recursos que seriam alocados ao processo produtivo. Então, esse é um desafio que é preciso encontrar. Então, esse é um caminho que todas as nações que já estão frente tiveram que percorrer. Então, o que nós costumamos dizer na Níger é que o problema da dinâmica demográfica, o problema são os extremos. É que nós estamos naquele extremo ainda, e se nós olharmos já países europeus que estão no outro extremo, que também não é desejável, de uma fecundidade muito baixa, que não permite que haja reposição de gerações. Então, nós temos que evitar esses extremos. Então, nós temos que sair desse extremo para a parte onde tenhamos um equilíbrio da estrutura etária. Então, esse equilíbrio permite ter entre aqueles que ainda não podem contribuir e aqueles que estão a trabalhar para que possam contribuir contando com aqueles que ainda estão. Então, esse equilíbrio que é importante. Uma planificação de longo prazo, que é a Agenda 2025. Esta agenda discute essas questões, do seu ponto de vista? Não, eu penso que não tão específico, mas de alguma forma vários instrumentos de... Porque ao fim e ao cabo estamos... Aqui há uma percepção, ao levarmos isto à discussão, fica claro que, na verdade, a nossa estrutura demográfica acaba sendo um dos nossos maiores problemas, portanto, neste nosso processo de desenvolvimento. Bom, é um desafio que nós precisamos olhar para ela e ver como é que, a partir dela, podem ser desenhadas políticas que podem... E até já estão. Mas o que eu dizia no princípio é que há várias áreas de intervenção social que vão responder indiretamente à questão da estrutura etária. O que eu estava a falar de educação, não há nenhuma mulher escolarizada acima do nível secundário que quer ter 6 filhos. Primeiro, também tem preferência a não ter, mas por outro, o fato dela ter estudado até esse nível significa que houve alguns anos que preteriu ter filhos enquanto estava a se formar. Então, esses anos diminuem o seu nível de exposição e por via disso ela não vai poder ter filhos. Então, se nós atacarmos a questão se nós olharmos também, nós chegamos a falar em termos, se nós olharmos para as províncias que têm o nível de fecundidade mais baixa, coincide com aquelas províncias que têm menor índice de analfabetismo. Em parte por isso, mas em parte também porque o processo de acesso, de procura e utilização de métodos de contracepção, que é o processo através do qual permite que as mulheres possam ter relações sexuais e tenham filhos quando elas quiserem, não quando não querem. Também tende a ser maior nas mulheres que são mais instruídas. Então, há aqui vários fatores que áreas sociais de intervenção
que se elas forem atacadas indiretamente, acabam afetando a questão demográfica e também podem equilibrar um pouco a nossa estrutura etária e dessa via também diminuir um pouco a carga de dependência que o país tem, e isso pode permitir que um pouco mais de recursos sejam direcionados a setores produtivos, do que agora o Estado tem uma grande carga como disse no princípio, se nós olharmos nos últimos anos, tem havido um grande incremento na área de educação para poder cobrir tudo, mas até aqui nós não conseguimos ter todas as crianças, porque a população está a crescer rápido, embora também as ações em termos de área também estejam a ser, mas e a população que cresce é aquela que mais necessita desses cuidados de saúde e também de educação. Sim. E demandam mais por esses serviços. E depois, daqui a algum tempo, nós vamos ter também um outro problema da população idosa. Então, neste momento, a nossa estrutura, em termos percentuais, podemos dizer são 3%, mas em termos numéricos, essa população também vai crescer e precisa de uma atenção em termos numéricos. Então, estes são alguns desafios que a estrutura de população atual apresenta e que eu tenho conhecimento de que há algumas ações que podem mudar essa situação, mas convém que possamos ver com os resultados do censo, podemos avaliar o quão nós avançamos nos últimos 10 anos, quer em relação a casamentos prematuros, quer em relação a vários outros aspectos que estão a ser alvos de intervenção, porque não tínhamos o censo de 10 anos, não tínhamos instrumentos, dados suficientes para podermos ver qual é o passo que nós demos. Mesmo para terminar, gostava de pedir o seu apelo para, em relação no âmbito deste exercício que está a ser feito, para quem ainda terá que se licenciar. Não, eu penso que todos nós queremos que o Estado providencie os melhores serviços para nós, mas a forma do Estado providenciar os serviços para nós é saber quais são essas necessidades. E as necessidades são conhecidas através do censo, que dá o número, mas dá a estrutura. A estrutura também estrutura o tipo de necessidades que nós queremos. Então, a melhor contribuição que nós podemos fazer, que está ao alcance de todos, é termos a certeza de que até o dia 15 nós todos fomos recenseados. Aí teremos contribuído para que o Estado possa servir melhor a nós. Então, todos nós vamos recensear, como diz o hino, vamos contar Moçambique. Sim. Muito obrigado. Eu gostaria de voltar um bocadinho à questão da senhora Ângela, que de forma indireta colocou uma preocupação de grande relevo para nós, porque ela dizia que a expectativa para este programa era explicarmos como é que está sendo feito o recenseamento, de forma a preparar as pessoas. Então gostaria de forma muito breve, dar mais ou menos o conteúdo do questionário. Primeiro dizer que o agente recenseador vem devidamente uniformizado, traz uma camiseta de cor amarela, um boné também de cor amarela, ele traz um crachá que o identifica, para além de uma credencial, que o credencia como agente recenseador. E faz-se acompanhar por um guia que vem trajado de uma camiseta branca. O guia não deve presenciar a entrevista. Ele apresenta, mas depois afasta-se e deixa o agente recenseador fazer a entrevista, porque a informação é confidencial. É importante frisar que a informação é confidencial, mas a resposta também é de caráter obrigatório por lei. Portanto, as pessoas devem responder a estas perguntas. Que perguntas é que se fazem no censo? De uma forma resumida, o questionário apresenta 7 secções. Tem uma primeira secção que é de identificação do agregado familiar, diz a localização e indica a numeração. Depois tem uma secção B, onde são arrolados os membros do agregado familiar. Portanto, indica-se pelo nome quem são essas pessoas que compõem o agregado familiar. Na secção C é onde fazemos a maior parte de perguntas que chamamos perguntas demográficas da população, pessoa por pessoa. Portanto, cada membro do agregado familiar deve responder a uma certa gama de perguntas que tem a ver com a idade, escolaridade, acesso à banca, se utiliza ou não, etc. Uma gama de informação mais ou menos resumida dessa maneira. Depois passamos para a secção D. Na secção D
é onde pedimos a descrição sobre as características e condições da habitação. Que tipo de material é utilizado para a habitação, se esta habitação tem acesso à água, tem acesso à energia, que tipo de fonte de energia é que alimenta a casa. Na secção fazemos perguntas sobre a posse de bens duráveis. Se o agregado familiar possui rádio, possui um automóvel, possui bicicleta, possui televisão, possui telefone e por aí fora. Na secção F, fazemos perguntas sobre a prática de atividades agropecuárias e atividades piscícolas, para sabermos se o agregado desenvolve algum tipo de atividade dessa natureza. E por fim, na secção G, queremos saber se durante este período a que o censo faz referência, algum membro do agregado familiar terá perdido a vida e mais ou menos as causas básicas que levaram esta pessoa a perder a vida. Portanto, basicamente são estas as perguntas que são feitas, que os recenseadores vão fazer. A entrevista não é nenhum interrogatório, é uma conversa, é um processo de conversa entre o agente recenseador e a família, portanto deve ser conduzida da forma mais cordial possível, de modo a podermos obter a informação que é necessária para... E vale para fazer essa questão da obrigatoriedade da resposta. Exatamente, a questão da obrigatoriedade da resposta é por lei, vem na lei que regula o recenseamento geral da população e habitação. Estamos a falar aqui do artigo 6 da lei 12/97. Há quem não responda a perguntas? Sim, há uma penalização. Quem recusa responder ao censo ou sonega a informação ou dá informação que não é verídica, incorre a penalização legal por parte das instituições de direito. Bem, muito obrigado por esta oportunidade de tentarmos aqui esclarecer algumas questões à volta deste censo, para apenas deixar o apelo para que todos possam, de facto, participar de forma ativa e deixar, de facto, que os recenseadores entrem nas suas casas. Estes estão devidamente identificados com credencial, com cartão de recenseador, e que possam, de facto, dar informações que possam ser úteis para que futuramente quem tem direito possa tomar as melhores decisões sobre como o país deve desenvolver. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite.